Fala galera, bem-vindos a mais um Na Guarda Podcast. Eu sou o Juan Kamezawa, esse aqui Hélio Siqueira. E hoje nós temos como convidado meu grande mestre, amigo, parceiro aí de longa data, mestre Casquinha, Luciano Nucci. Por favor, se apresente aí pra galera. Meu nome é Luciano Nucci, mais conhecido como Casquinha. Tive a felicidade de trabalhar com o Juan durante muito tempo. Estou aí na faixa preta já há 24 anos, né? E, uma longa caminhada e muita história aí para contar e dividir com todos vocês aí. Tenho certeza que vai ser bem legal. Bom, então já para começar, né, Magrinho? É o que todo mundo sempre pergunta, acho que é a curiosidade da galera. Como que você iniciou no jiu-jitsu? Qual foi o start, assim? Alguém te apresentou? Ou sofria bullying na escola? Como é que foi isso? Bullying a gente sofreu, né? Sempre, né? Com o nariz desse daqui, sempre tinha umas arinhas para sair na escola. Mas eu sempre fui um cara muito ligado a isso, não. Mas acho que eu sempre gostei de esporte, peguei onda durante muito tempo na minha vida, era uma das coisas que eu acho que gostaria muito que tivesse dado certo, mas acho que não morando na praia, essas coisas todas, não... Fui jogar capoeira ao longo do tempo, um cara que dava bastante trabalho, na infância dei muito trabalho para o meu pai e para minha mãe, e o jiu-jitsu foi... A coisa aconteceu de uma viagem, de final de ano fui para a Guarda do Embaú, no sul, para pegar onda com os amigos, e aí jogando capoeira no final de tarde. Tinha alguns caras envolvidos ali do jiu-jitsu, e o cara falou, por que você nunca treinou jiu-jitsu na sua vida, passando na minha academia e tal. E quem que era esse rapaz? O Matias e uma galera que eu conhecia de Maresias. E aí foi quando eu voltei para São Paulo, eu fui na academia do Matias, comecei a treinar, foi o início do jiu-jitsu. O Matias me ajudou bastante. Eu ali treinei praticamente um ano. Eu tenho dificuldade para lembrança de idade, você sabe disso, para detalhe das datas. Mas você tinha quantos anos aí, Magrinho? Na verdade eu já tinha 23 anos. Eu comecei tarde, né? Uma galera ali não é que nem a molecada hoje que começa cedo pra caramba, né? Eu comecei com 23 anos e, foi uma caminhadinha ali nesse primeiro momento. Mas foi muito interessante. O Matias era um cara que já vinha do judô, tinha muitas pessoas que ele estava ligado ali, Roberto Lage, Otávio de Almeida, aquela galera, Fernando Yamazaki. Acho que eles tinham uma disciplina bem interessante, traziam isso do judô. Era um cara que tinha feito faculdade de educação física. Tinha uma didática, então. Tinha uma didática, um cara diferenciado. E algumas amigas que eu tinha em comum que foram ali que apresentaram, a esposa dele, a Ana, a Gabi, são pessoas que também eram desse mercado. E assim, eu fiz faculdade de educação física, não terminei, mas por alguns problemas financeiros naquela época, que todo mundo vê a vida, né? E acho que ela é um mar de rosa, mas, tive que parar de estudar até porque não tinha grana nessa época. E assim, foi muito legal e muito aprendizado nesse processo todo. E, foi um momento que marcou muito. Até na época da pandemia, fiz uma live com o Matias, agradecendo ele, fiz tudo. Foi bem legal. Acho que é importante a gente agradecer as pessoas que fizeram parte da nossa vida, né? Eu acho que ele foi uma pessoa que deu um start legal. Porque se fosse um start negativo, com certeza você não continuaria nesse processo todo, né? Com certeza. Aí foi aí que começou essa brincadeira aí. E o Matias, ele treina até hoje? Ele dá aula ou ele largou o jiu-jitsu? Então, é que assim, quando você larga um processo, eu larguei, quando eu saí de lá, algumas pessoas saindo da equipe, eu era uma pessoa nova, tinha pouco entendimento sobre a luta. Eu tinha um amigo que pegava onda comigo de infância, que era o Rodrigo Boni, que eu já comentei com você várias vezes. Ganhou um brasileiro, não foi? Foi do Tererê, que foi um negócio que... Era um cara que era muito bom na academia e de vez em quando poucos resultados, e teve alguns resultados muito expressivos, eu comentei isso com você. Eu sempre comento com os alunos, sempre, sabe, uma hora chega, uma hora chega as coisas, né? E aí, nesse processo que todo mundo tinha saído do Matias ali, e algumas coisas acontecendo, eu tinha esse contato com o Rodrigo falou, Casca, vai lá no Ryan um dia, vai conhecer e tal. E eu fui no Ryan para conhecer, mas alguns amigos tinham ido pro Fábio Gurgel,
E eu também fui no Fábio Gurgel, eu fui no Macaco, eu fui em todas as escolas porque eu queria ter certeza aonde, pô, eu ia pisar, o que, que eu de fato ia fazer, se eu me identificava com os lugares. Pô, cara, eu, na verdade, vou ser bem sincero para você, no primeiro momento, eu queria ter ficado ali no Fábio. E eu entrei na sala para conversar com o Fábio com 2 ou 3 amigos, acho que o André Degobe, o Andrezinho e o Ale, acho que eram 3, eram 3. E nesse, pô, de falar, todo mundo falou, ele não tem grana, tal, aquela coisa toda, mas, pô, não tinha como o Fábio fazer para um de um jeito e para outro, para mim, de uma outra forma. E aí, pô, ali a porta se fechou. O Raya foi o cara mais atencioso comigo. O Raya tinha um coração enorme, cara. Foi um cara muito legal. Eu acho que alguns problemas que foram acontecendo foram tendo ao longo da vida dele, mas era um cara muito intenso, vivia as coisas muito intensamente. E ali eu tive a possibilidade, abriu-se a porta, eu tinha algumas obrigações dentro da escola, quando comecei treinava gratuitamente, assim, pô, aí foi muito legal. Muito aprendizado, Rodrigo, Boni, Fábio Leopoldo, Gabriel Vela, uma galera que me ajudou muito, pessoas que muitas vezes nem foram grandes campeões, mas que na verdade ajudaram muito a formação do Casca nesse processo. Muita gente legal ali, foi um momento bem, e passei 15 anos da minha vida ali dentro me tornei faixa preta do Raya, e poxa, um orgulho. E quanto tempo você pegou a preta, Magrinho? Poxa, na verdade eu peguei a preta em 6 anos, 6 anos, por aí, foi rápido. E o Ryan era um cara chato para dar faixa. É que os resultados vinham, e assim, eu não era um cara que, eu falo para todo mundo, eu não fui um grande campeão, mas assim, eu sempre estava na cara do gol, entendeu? Eu sempre fui um cara muito dedicado, vendia caro as lutas, e na verdade eu vendia caro, mas eu tinha um problema com pedra no sapato que eu tinha, que era o Reinaldo Ribeiro, que eu já te falei. E era um cara que me dificultava muito. Eu tinha umas épocas que eu lutava com o Ramon, com o Lemos, eu ganhava do Lemos, do Ramon, e aí, pô, depois eu ia pro Reinaldo e perdi ali 2... E o Ramon ganhava do Reinaldo? Pô, cara, não lembro, acho que não teve esses confrontos. É engraçado que as chaves, elas caíam praticamente aquelas pessoas sempre do mesmo, sabe, sempre do mesmo lado, sempre cai do mesmo jeito, assim, né? O Renato Migliasso era meu parceiro de treino, que era um cara do judô muito bom, que também chegava. Tinha uma galera legal, assim, foram momentos de, pô, foram lutas bem difíceis. E uma época de Gracie Barra e Nova União, né? Porque a gente era Ryan, mas a gente representava a Gracie Barra. E aí, quando tinha os mundiais, todo mundo lutava como Gracie Barra. A gente tinha um confere que chamava na Academia do Carlinhos, era bem legal. Todo mundo dando maior força, o Gordo, Daraculino, Nino. Pô, o Nino me ajudou muito, o Nino foi um dos caras que mais me ajudou aqui, porque o Ryan tinha alguns problemas, aí o Ryan se mudava para fora do país, e aí, pô, vou te falar, tem histórias que eu não me lembro, assim, até falar alguma coisa, assim, eu lembro que teve umas 2 vezes que ele foi embora, e o Nino numas dessa veio e ficou, entendeu? E segurava o B.O.? Me segurava o B.O., mas assim, teve um outro cara que eu acho que foi o cara que mais segurou o B.O. na Gracie, sempre, foi o Russo. Um primo do Ryan, que é o irmão do Daniel Simões, e assim, o cara era o cara que conseguia... Gerir as pessoas. Geria, assim, a gente falava que o Russo era caga-raiva, né, porque ele era bravo, reclamava pra caramba, mas assim, ele conseguia lidar muito bem com tudo isso, até, poxa, eu mandei mensagem para eles esse dia, eles vão ter uma academia agora também, e poxa, bem feliz que a galera das antigas voltando a treinar, e todo mundo com ele ali, é um cara que merece muito, assim, acho que trabalhou muito em prol de toda essa galera, como, pô, eu fui um cara que com certeza dei certo, e fui fruto de todos esses processos que eu passei, né? Entendeu? E quando você começou a treinar, não digo no Matias, mas quando você foi pro Ryan depois, em que momento que você decidiu que ia competir, assim? Cara, alguém te induziu ou você viu que levava jeito, tinha uma gana por viver de jiu-jitsu? Qual que foi a ideia? Cara, eu tenho até dificuldade de falar sobre isso, porque todo mundo planeja muito, né? Sim. Até com relação à academia, todo mundo fala do resultado que é a academia. Eu sempre trabalhei, cara, eu sempre treinei. Eu nunca pensei em nada disso. As coisas foram acontecendo.
Eu acho que naturalmente. foi naturalmente. Eu te falar pra você, eu queria ser atleta, eu queria ser campeão. Não, eu fui lá, lutei uma vez, Mas alguém chegou e falou, vai ter um campeonato, quer lutar? Aí você falou, vou. Não, eu sempre gostei de se expor, Da né, cara, encrenca, nas né? coisas, da bagunça, da encrenca, vou embora, meu. Então, nessa mãe, entendeu? Então, pô, eu falei assim, vamos. Pô, aí cheguei e falei, pô, dá certo, ó, que legal. Pô, cheguei ali, no Matias eu já tinha feito uma final com o Alan do Raia, e, poxa, tinha perdido, mas vou te falar, Roubado. eu achei que foi roubado porque o Raia tava do lado. Entendeu? Aí eu falei, quer Exercia uma saber? influência. Pô, eu preciso achar alguma forma de... E eu via que o cara era diferente, assim, né? Na parte técnica do jiu-jitsu, pô, é um cara que você vê que, pô, tinha muito conhecimento no que ele tava falando ali. Aí você começa a estudar, né? Você começa a se aprofundar, que nem hoje você vai procurar um professor, você tem que estudar quem você está procurando, quem é esse professor. Pô, e aí fui lá, eu falei, pô, o bicho é brabo. Eu falei, meu, teve uns dias que eu fui lá no treino, as primeiras vezes que eu fui, eu falei, Deus do céu, vou encarar aqui, né, meu? Não, o que eu vou encarar? Depois piorou só, mas assim, mas era um cara que te puxava pra cima pra caramba, era uma loucura, mas, pô, muita história legal aí, muita história legal, muita E mesmo. você falando aí de que gosta do front e tal, de estar se expondo. Eu lembro que você me contou uma vez da história lá de Ubatuba, que você chegou e ninguém te conhecia, aí do nada você fez seu nome. Qual que era essa história, Magui? Você pode falar isso aí? Na verdade é o seguinte, a gente pegava a onda e eu, na verdade, namorava com uma menina que gostava de uma encrenca também, e assim, pô, pegava onda na praia num lugar que tinha um pico que rola uma onda ali, pô. A melhor. Não, e é só naquele lugar, entendeu? Pô, e aí você frequentando esse lugar sempre, você virava uma figurinha carimbada do pico, É o Félix, né? No Félix. E aí o que aconteceu? Pô, sempre você entrava na água, você sempre falou... Na verdade, nunca... Acho que eu briguei uma vez lá, pra te falar a verdade. Só que tem várias histórias que eu nunca... Eu mesmo nem tava na história, entendeu? Você virou um mito. Virou um mito. E assim, era muito legal. E, pô, legal pra caramba. Eu entrava na água, ficava pegando onda sozinho ali com a galera que eu gostava de pegar. Pô, era um momento bem... Pô, foi muito legal, um momento muito legal da minha vida. Alguns amigos que eu levo até hoje. Muitas vezes eles moram lá hoje, alguns padrinhos de casamento que eu tenho, mas só não consigo ter tanto contato hoje por causa do trabalho. Acho que o crescimento da escola, tendo algumas responsabilidades, a vinda do Enzo, o processo de querer oferecer alguma coisa melhor para o meu filho, a praia foi para uma opção que hoje não é a minha primeira opção, entendeu? Então, assim, hoje eu não frequento como eu frequentava lá. Tipo, se tinha onda na quarta-feira, quem me viu mentiu. Já estava indo para a praia para pegar onda, entendeu? Aí pegava onda, ficava lá sabe? Eu curti muito. E tem essas coisas dos mitos. Mas foi muito legal, porque eu conheci muita gente. Eu acho que tem uma energia legal, surf pra caramba. A galera lá de Ubatuba, eu tenho um carinho muito grande. Foi muito legal. Mas assim, história mesmo de confusão, teve uma. E ainda quando teve essa confusão, eu lembro até hoje. Eu fui falar pro cara e o cara mandou eu sair fora da água. E aí eu falei, pô, sair na porrada com o cara fora do... Puta, quando eu comecei a sair, eu já tava vendo o tamanho do problema saindo da... Porque o cara era grande, cara. E eu vou te falar, o negócio deu certinho. Mas já treinava? Já treinava. Já preta, já? Não, eu acho que já era faixa preta, já era faixa preta. E aí eu vou falar pra você, aí, poxa... Mas aí você bateu no cara? Não, pô, não é melhor falar. O cara regou. Não é melhor falar sobre isso. Melhor não pegar comentar, bem. né? Falou, só brigou e deu tudo certo, tá bom. Mas naquela época era meio que um padrão. Eu não digo que era um padrão, mas era a época dos pit boys e tal. E as brigas na praia. Então, tinha... Hoje em dia tá menos, eu não tem muito isso, mas naquela época... Tinha isso, mas assim, eu não fazia parte disso. Entendi. Porque assim, quando eu comecei a construir a relação com o Ubatuba, foi o seguinte, tinha um amigo meu que tinha uma casa em Ubatuba, e sempre na cultura do surf teve esse negócio de localismo. Não era eu que, porra, não é isso. Tem um localismo, a galera fazia isso. E eu comecei a fazer parte dessa comunidade dos caras. E aí, parece que não, mas, poxa... Fica famoso, né? Não, cara, e aí, pô, eu, tipo, não vai gritar com o meu amigo velhinho ali, que você não vai gritar com o meu amigo velhinho, entendeu? A tratativa muda, entendeu? né? Porra, e aí eu tava ali, teve 2, 3 situações que o cara ia falar com a mina, eu falei, não, você não vai mais surfar aqui não, vai surfar pra lá, meu, agora você nem entra mais aqui, se eu tiver na água, você não entra. Aí eu falei, pô, e aí foi numa dessas que esse cara saiu, falou, pô, quem você tá? Eu falei, mano, vamos lá fora que a gente vai ver e tal, e aí foi a história toda. E deu certo, mas eu vou te falar, meu... Eu sempre fui um cara que tive muito
eu te falo isso pra você pra caramba, eu já te falei várias vezes. Eu sempre fui um cara inseguro, mas a minha insegurança fez ser quem eu sou hoje. Entendeu? Eu soube lidar com todos esses processos. O Fábio disse que não é bem uma insegurança, né? Ele acha que eu uso esse nome, mas que eu não deveria usar esse nome. Porque eu sempre fui um cara que tentei fazer as coisas, sempre fui um cara inovador. Ele falou, não precisa usar esse nome como insegurança. Mas, poxa, do jeito que vocês quiserem usar, eu acho que a gente tem que sempre estar se estudando, né? Para tentar buscar alguma coisa diferente para você, né? Nesses seus processos. E assim... Pô, vambora, né? E foi ali, saiu d'água, vambora, vamos sair na mão, vamos ver o que dá. Aí deu certo, aí o negócio, pô, aí ninguém fala na cidade inteira, né? Aí fica a história bonita, Aí né? fica a história bonita, mas podia ter dado um erro, meu amigo, entendeu? E aí, assim, como eu falei, os caras tinham muita grana, galera, que eu andava. Os caras eram, eu, de vez em quando, todo mundo acha errado falar playboy, né? Porra, eu não vejo nada disso, os caras eram demais. Só que os caras frequentavam Maresias, andavam num outro rolê, com outra galera. Ali tinha confusão de fato, porque tinha aquela rivalidade Godoy Macaco com o Raia. Ali o negócio era estranho, mas eu andava num outro lugar. Era um cara que gostava do surf ali, entendeu? E é pra curtir a praia. E mesmo, assim, né? eu Não gostava muito de brigando. pegar onda. Não, eu gostava muito de pegar onda, cara. Sempre gostei. Eu acho que é uma das grandes frustrações minhas, e hoje eu tenho tentado fazer isso muito, é viajar, buscar alguns lugares que eu não conheci. Hoje com um surf muito inferior do que tinha, mas, poxa, é um negócio que faz minha cabeça e que eu acho que tenho vontade de conhecer alguns lugares aí no mundo. Fala um lugar aí. Havaí, por exemplo? Pô, Havaí é um lugar que, assim, eu sonharia em surfar Havaí, mas, assim, eu ficaria muito decepcionado de ir para um lugar desse e não entrar em determinado lugar e não estar preparado para surfar aquele lugar. Tipo, ir pra pipeline e não consigo. Então, é assim, eu acho que assim, teria que ser um dia num momento X, é um lugar hostil pra caramba, tem muita gente na água. Então, assim, eu prefiro pensar em algumas realidades que nem assim, surfar lugares que nem Bali, entendeu? Maldivas, só lugar algum ruim lugar, também, entendeu? né? Salinas, tipo México, alguns lugares que eu acho que assim, eu conseguiria, na verdade... Porto Escondido. Lugares assim, mas Puerto é um lugar que, pô, tem uns dias bem indigestos, entendeu? Mas coisas que eu pudesse, na verdade, surfar, curtir, entendeu? Sem aquela coisa de ter buscaria uma adrenalina, mas não é uma coisa também que eu soubesse que não Vou dá pra morrer. encarar, né? É que nem querer sair na mão hoje com um cara do UFC, não dá no bochecha, você não vai dar, tem, pô, bota assim no seu devido lugar e, pô, sabe o que dá pra você fazer ou não, entendeu? E assim, pro pessoal que não te conhece, fica uma dúvida. Na verdade, essa era uma dúvida que eu tinha, que depois, numa revista, na sua própria academia, que eu fui saber isso aí, acabei nem te perguntando. Mas o porquê do Casquinha, né, meu? Por causa do surf. O Casquinha, na verdade, é porque eu pegava onda e descascava muito. E aí a galera começou a ficar falando, pô, o cara descascava o Casquinha, ficou por causa disso. E quando eu fui pro Gil, como eu falei que o Rodrigo era um cara que era o cara do surf, e na hora que eu já fui pro Raia, ele já tinha levado, o Casquinha vai vir aí e tal. Então, não foi por Já causa chegou já Casquinha, chegou já. Casquinha, já não teve nada a ver, entendeu? Essa galera da praia, que eu falei da guarda, lá no Matias, todo mundo já me conhecia da praia e já era Casquinha, entendeu? Então já veio direto. Colocar no seu RG lá, Casquinha Lute, né? Porque ninguém conhece como Luciano, né, o Magrinho? Pô, Poucas verdade, pessoas, é né? verdade. Mas, pô, é legal, né? Porque conta um pouco da tua história, do teu processo todo, né? E uma coisa interessante, o Casquinha, pra quem não sabe, pessoal, tem uns bordões aí que a gente carrega pra vida. E aí você falou que a ex-namorada lá era encrenqueira, Porra, né? pra caramba. E a girafa casa com o jacaré, né? Não, girafa não casa com jacaré, né? Não casa, não Ainda tem bem que você como. não casou com ela, né? Não, Sinal não que- casei. Mas assim, cara, eu sempre foi uma pessoa importante pra mim, porque eu tinha aquele discernimento de falar assim, pô, tá legal até aqui. Mas se passar daqui, a minha mãe e meu pai duvidavam muito disso, algumas pessoas me questionavam, o Clebão, quando eu quero ver, vai casar. Falei, você pode ficar tranquilo, cara, que tem muita coisa legal envolvida nisso, mas num processo de casamento seria muito difícil. Então, na verdade, cara, ali quando falou, pô, pensou, aborta a missão, Vamos casar? né? Já Não, puxou a corda pô, do paraquedas e ó... Pô, vou te falar, nem Pulou sei do se avião. pensou em casar, mas eu acho que chega uma hora que as coisas não vão. E outra, você vai ter um processo seu de evolução. A vida é um processo seletivo natural, né? Algumas pessoas vão entrando e outras vão saindo da tua vida. Pois você vai... É você onde você está conectado, né? Não tem jeito, né? A gente não enxerga as coisas, né? A gente só vai enxergar depois que saiu daquela situação, você teve todo aquele aprendizado, começa a refletir, você fala, caramba, como que eu não enxergava aquilo? É impressionante. Foi que nem quando você chegou, né, cara? Como que algumas pessoas chegaram pra mim?
sem nem dar onde, cara. Sim. Entendeu? É muito engraçado, que nem quando chegou agora esses moleques. É muito louco isso. E eu acho que eu acredito muito, eu não sou um cara que vou na igreja toda hora, que nem os caras, pô, tenho nada disso, eu falo de Deus, mas porque eu, pô, vejo que Acredita, pô, né? eu acredito mesmo nisso daí, entendeu? Pô, não tem como os caras falarem que não existe, cara, não tem jeito. E várias vezes, eu acho que Deus põe a mão, né, meu? Mas o próprio começo da trajetória que você trouxe pra gente agora, né, meu? Os caras que você caiu lá no começo. pô, Eu acho que eu achei muito legal o fato de você ter tido essa cabeça lá no começo. Aí era o quê? 90? Década de 90? é, de década de 90, 93. Ter tido essa cabeça de, meu, vou procurar. Aí foi lá ver o Fábio, foi lá ver o Ryan, foi ver os caras. Eu, por exemplo, fui ter essa ideia, eu já era faixa preta. É. E eu vou falar pra você, quando eu entrei no Fábio e aconteceu isso, foi um negócio que me marcou muito, me chateou muito. E eu também não entendia por que eu vi o símbolo da Aliança e senti alguma coisa. Que Isso em bagulho 2007, né? Não. Você mudou assim? Não, De cara. lá de cara, velho. Ah, de cara. Eu via quando eu lutava alguma coisa, um negócio que me chamava atenção e eu não entendia por quê, cara. Que loucura. Falando isso agora, também eu lembro que eu também senti uma parada assim. Entendeu? É um negócio que você parece que você não... E hoje eu hipnotiza, venho... né, meu? Pô, um bagulho que eu falava, por que eu tenho esse negócio? Porque eu falava assim, eu falava, será porque os adversários meus eram mais duros ali e eu pensava daquele jeito? Mas eu tinha alguma coisa com o símbolo e eu não sei te dizer o que era, cara. E aí hoje eu sei o que é, entendeu? Era onde eu ia passar e viver um bom tempo da minha vida aí. E com Concretizar certeza várias coisas. concretizar várias coisas. E eu acho que foi porque bem hoje- interessante isso Porque tudo. hoje você é uma das figuras mais importantes, né, na aliança, num geral, assim. Você tem um peso forte na associação, você com a sua academia, você se tornou uma referência dentro da equipe, né, Magrinho? Desde que você chegou, assim, né, lógico, eu cheguei um pouquinho depois, você chegou em 2007, eu Chegamos cheguei na sua junto, né? academia em 2010, mais ou menos, mas o processo que você vem trilhando é só pro alto. Eu não vejo nenhum momento você regredindo, é só pra cima, né? E hoje em dia, Magrinho, vendo todo esse cenário da Aliança, né? Você é uma das referências na equipe. Com relação à associação, você com a sua academia, todo mundo vê você como uma inspiração ali, né? E eu lembro quando eu cheguei na academia, na sua academia em 2010, cara, daquele tempo até hoje, eu só vejo um progresso muito bom na sua carreira, dentro da equipe. Você tem ideia de como que isso ocorreu? Igual você falou no começo, foi naturalmente, foi trabalhando? Cara, eu sempre fui um cara que me entreguei pra todo mundo. Sim. E de um jeito difícil, né? Que você sabe quanto você teve de problema comigo, né? Sim. Sou um cara que fala o que penso e depende de se vai te machucar ou não, eu faço assim. Com o Fábio eu tenho essa mesma relação que também me dá um monte de problema com relação a isso. Esse fato de ser o que eu não sei se sou dentro da associação ou não, eu acho que... Mas você tem essa noção? Você Não você tenho. sabe a Eu acho magnitude que- da... não tenho essas coisas, eu não entro muito nisso daí, não. Para não Eu acho pirar. que vai não pirar e eu acho que assim, cara, você tem que fazer as coisas. Hoje eu postei até, se fizer as coisas com amor e com carinho, não tem como a coisa dar errado, entendeu? Eu vivo de férias todo dia, né? Porque eu gosto de estar ali. Sim. Eu Você falo, não falava isso, né? E, pô, e você vendo, mas é verdade, cara. Mas eu falo isso há muito tempo. E minha mulher falou, pô, não vai brigar com isso que você vai perder, entendeu? Não tem como fazer isso, entendeu? Nem ele nem o Enzo, cara. Eu gosto muito da academia. Academia, eu tô com ela há 24 anos da minha vida, velho. E aí todas essas pessoas fizeram ser quem eu sou hoje, né? Sim. Então, assim, foi o Matias, foi o Ryan, foi meus amigos que envolveram esse processo, foi a mudança, foi esses meninos que foram aparecendo na minha vida, foi o tudo de cada um. Fábio, entendeu? E todo mundo vai te acrescentando de alguma forma, entendeu? Agora, se você entrar nesse... Eu acho que tem muito cara que... Vou falar sério, cara. Eu acho que não cai numa vibe que pô, acaba prejudicando demais. Eu vejo grandes líderes que, pô, já na verdade são líderes mesmo, de fato, mas tem a carisma, meu, muito zero, velho, entendeu? É zero, entendeu? Assim, eu acho que eu tenho que continuar nesse mesmo jeito, sem pensar muito nisso. Lógico que falar pra você que de vez em quando eu não sinto satisfação de alguns momentos, eu sinto que nem foi ontem, que nem pô, um dia de treino, a gente fazer uma gravação. Você vê tudo aquilo que você construiu, esse processo de kits é um negócio que tem marcado muito e, pô, eu vejo na escola de vocês também tem um dedinho nosso. Tipo, é muito legal ver tudo isso, entendeu?
Mas eu não caio e assim, como que eu posso fazer pro dia de amanhã para mim continuar sendo essa pessoa, que eu possa de fato ajudar os outros, que eu possa levar meu nome junto disso tudo. Eu sempre fui um cara que tive ligado a um nome de uma equipe e construí o meu. E aí eu mostro para todo mundo que não tem que ter, não precisa ter seu nome estampado na testa para você ser o cara do negócio, entendeu? Você pode levar o nome de uma equipe sem problema nenhum. E eu acho que jiu-jitsu é grupo, velho. Jiu-jitsu não tem como, cara. Ninguém... Porra, eu falo, olha pro céu, tem uma estrela sozinha, né, cara? Não tem como, entendeu? Pegar onda sozinho também não é legal você pegar onda com a galera, numa vibe. Treinar jiu-jitsu é a mesma coisa, eu lembro, pô, daquela época no Fábio ali, eu lembro essas épocas do Mundial que eu falo lá na Gracie Barra, eu lembro dos meus amigos do Matinho, pô, só um momento meu, e o que é? Um ajudando o outro a evoluir, botando a mão no kimono, como foi legal todos esses processos e como é maneiro tudo isso. Você falando sobre isso agora, semana passada, acho que foi semana passada, eu tava conversando com o Caio, um dos professores nossos lá, sobre... Às vezes você tá vivendo um momento assim, por exemplo, a gente tava no Mundial, em 2014, por exemplo, na hora tava legal, mas a gente não tinha noção de quanto era legal. Daquela vibe. E você não imagina que um dia isso aí a gente não vai passar de novo. Aí você não valoriza tanto aquele momento. Às vezes passa alguns detalhes sem você desapercebido assim. Aí, esse dia sentado, conversando com o cara, eu falei, caramba, velho, que saudade daquele dia. Como foi legal aquele dia, a memória que fica, né? E aí, acho que a gente tem que levar isso como lição, de que você tem que aproveitar ao máximo quando você tá fazendo alguma coisa. Porque com certeza vai ficar na memória, né, Magrinho? Eu tava na moto vindo pra cá, né? E de vez em quando eu fico pensando assim, o que será que a pessoa perguntaria e que na verdade você teria vontade de falar, né? Bichinho. Esperar um pouco aí. Tranquilo, E é seu assim, tempo. que acontece o seguinte, dentro da academia, muitos caras te criticaram. Mas eu duvido que esses caras hoje não sabem o quanto a academia foi pontual na vida deles. Com certeza. Tipo, do mestre, do amigo, de qualquer cara que seja, entendeu? Então, de vez em quando, tem muito questionamento sobre você, mas, cara, eu nunca fiz nada para chatear. É que você entende o mundo do seu jeito. Claro. Sim. E o cara entende do dele, brother. Vai dar aquele conflito. E aí tem um conflito, só que a pessoa não entende que você é daquele jeito, entendeu, cara? Então, assim, é difícil de você falar, porra, cara, tem coisa que você sente falta ali, né, de determinadas pessoas que passaram, que foram importantes pra você, pô, tem pessoa que marcou muito. Mas hoje eu tenho aquela ciência de fato, que, cara, eu fiz tudo do melhor jeito que eu podia ter feito, entendeu? Só que era do meu jeito. E aí eu vejo todo mundo hoje criticando demais. E aí, pô, o que eu gostaria de falar para uma galera é que, tipo assim, vive o teu mundo e tenta entender que cada um tem o seu mundo e o seu jeito de viver o mundo, entendeu? Sim. E que muitas vezes a gente tá criticando, sabe? Falando, e pô, e eu acho que isso daí que se perde, né? Nesse processo é uma viagem minha, e na verdade, dividir com vocês, né? Assim, e eu lembro muito disso, porque tem pessoas que foram muito pontuais para mim, e me ajudaram demais. Tipo, hoje muitas vezes eu paro e converso com, tipo assim, com o Raio, tipo, conversando assim, falo, pô, olha como eu pensava disso e que isso faz sentido, sabe? Eu fico viajando muito nessas ideias e de alunos que passaram e hoje eu falo assim, pô, esse cara deve sentir uma falta desgranhenta disso daqui, sabe? Certeza. Mas assim, porque ali eu acho que é o que eu falo pra todo mundo, ali virou um santuáriozinho mesmo. Você entra naquele lugar e eu acho que você sente a energia daquele lugar. Por quê? A energia do Giba, da Dona Lourdes, que é meu pai e minha mãe, de todas as pessoas que passaram ali, sabe? Aquilo ali é um lugar que, bom, mudou a vida de muita gente, transformou. Então não tem como aquilo ali ser qualquer lugar, entendeu? É um lugar diferenciado. Não tem... Eu tenho certeza disso. Então, por isso que assim, a gente se emociona, porque na verdade é a história da tua vida, né, cara? E assim, pode ser que pro moleque desse vai ouvir falar um negócio desse, cara vai, esse cara é louco, Tá né? viajando. Tá viajando, né, tal. Esse é um dia que você entender o tipo de quanto tempo de faixa a gente passa, as dificuldades todas que a gente tem nesse processo todo, e você vai entender muito bem.
Aí você vai entender mesmo. Você pode ter Aí certeza valoriza. disso. Aí você Aí vai valoriza. valorizar tudo o que aconteceu ali. Então acho que ali é um grande lugar e tem uma energia diferente, eu vejo. Eu vejo isso que... Eu queria levantar um ponto, aproveitar esse gancho aí. Uma história que você me contou uma vez e eu fiquei bem sensibilizado com isso que você falou, porque, por exemplo, o Juan te conhece há muito mais tempo e faz muito mais parte da sua trajetória, né? E hoje a gente vê essa história de sucesso, cara, de referência, como o próprio Juan disse, de você ter construído seu castelinho ali e esse castelinho ser objeto de mudança na vida das pessoas, né? Só que muitas pessoas que estão vendo, ou que estão te conhecendo agora, não sabem das subidas que você teve que Uns pau lá da para chegar, galgar para chegar até onde você tá. E teve uma história que você contou uma vez, cara, queria que você compartilhasse um pouquinho a respeito disso aí, de quando você tava lá no raio, que você trampava na academia, e que tinha um cara que zoava o banheiro porque sabia que era você que dava um talento no banheiro lá. Pô, então, cara, isso daí, na verdade, eu gosto de falar ali muito no off, no bastidor, entendeu? Não gosto de falar muito disso, porque, na verdade, de vez em quando você pode expor outras pessoas no processo todo, entendeu? Eu acho que, de repente, a pessoa não estava naquele processo certo da vida dele, mas é o que você resumiu aí. Eu acho que tem algumas coisas que você tem que tentar encarar e tentar superar aquele momento difícil que você tem de fato, entendeu? Independente do que seja. E que eu acho que depois lá na frente as coisas vão se encaixar de uma outra forma, entendeu? Mas eu acho que assim, porra, ali não foi muito... Eu não gosto de falar muito disso, por quê? Porque eu acho que ali não foi serenidade. Eu não tinha serenidade naquilo. Ali era força de que eu tinha obrigação de fazer. Então ali não era o casca 100% no meu processo, entendeu o que eu quero dizer? Sim. Tipo, eu tenho ciência daquilo que tá fazendo, eu vou ali, não, porque eu entendo, não. Porra, não entendia nada disso, e as coisas vão se encaixando, por isso que eu acho que fale mais, a palavra, assim, eu acho que muitas coisas que aconteceram comigo no primeiro momento foi meu pai e minha mãe. De quem eram essas pessoas e como essas pessoas se portavam e como se os problemas que ele tinha, a bênção tinha que vir para mim em cima de alguém que eles rezavam muito para sair daquela doideira toda. E aí, eu acho que primeiro foi a mão essa mão aí dos pais. Aí depois eu fui me achando no processo, então isso não é mérito. Eu já usei isso muitas vezes como falando de uma história, como se fosse uma coisa que fosse positiva para mim, mas eu vendo hoje na meditação, no ponto todo, eu não tinha serenidade disso. Então eu acho que isso não é mérito. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Você agiu sem saber. Você agiu sem saber, Entendi. entendeu? Eu acho que tem que falar de coisas que você hoje, que nem de fato sente, que nem se falou, eu falei da academia, tem coisas que são nesse processo, entendeu? Sim. E esse eu não tinha ciência disso, como várias outras dificuldades que a gente tem, e a gente passou ali, mas eu vou te falar, eu acho que a mão de alguma coisa ali que aconteceu da melhor forma possível, porque acho que tinha que acontecer por outros fatores. Aí é uma viagem minha, né, cara? Falar sobre isso é complicado, a gente tá falando de jiu-jitsu, Sim. é difícil. Não, eu só quis levantar o ponto no sentido de que hoje a gente vive numa sociedade que é muito fluida, as coisas acontecem muito rápido, e às vezes os caras olham e vão falar, mas o Casca é o dono da academia, da Aliança Moca. Então, a real é o seguinte, uma das histórias legais pra caramba que foi essa que você falou, que é simples falar o que você falou, que todo mundo entende bem o que aconteceu, pô, mas tipo assim, que nem eu dava aula numa academia, que, porra, pintou um cara da noite pro dia na academia boqueta de porco, o cara queria personal, o dono da academia não entendia nem o que era personal, pô, muitos anos atrás, o cara, pô, tratou mal esse cara falou assim, pô, você não quer dar aula pra mim? Eu tenho um galpão lá na Moca. Eu falei, mas esse cara é esquisito, hein, cara? Nunca vi esse falei, cara. Nunca vi esse cara, o cara me levou num galpão lá, numa portinha, que tinha aquelas portas de garagem única, né? Eu falei, pô, aqui é legal. Ele falou, não, calma, eu vou te mostrar num outro galpão que eu tenho ali. Mano, era 4 portas de garagem, 4 portas de garagem, onde estamos lá na academia até hoje? Eu falei, nossa, aqui dava uma boa. Ele falou, que é a chave? Eu falei, não, mas esse cara deve ser esquisito demais, essa coisa quer alguma coisa aí comigo, velho. Um beijinho. Entendeu? Falei, mas esquisito, cara. Vou te falar, meu, cara nota 1000, mudou minha vida. Cara, tô ali no mesmo lugar há todo esse tempo. Entendeu? Entendeu? Assim, então, acho que assim, as coisas acontecem, porque, que nem eu falei pros meninos, a gente tava comentando antes. Cara, é muito real isso. Se você fizer as coisas direito,
se você não fizer com maldade a coisa, a maldade, se você tem maldade, vai sobrar para você. Mas de vez em quando você erra, mas você não tem maldade. Esse é teu discernimento. Eu falo isso, já falei isso várias vezes, porque de vez em quando você erra sem saber, cara. Não tô querendo prejudicar o cara, não é nada disso. Sim. Hoje eu tenho essa ciência. Eu até muitas vezes eu falo, não, eu não fiz aquilo daquele jeito. Né? Então você vai vendo que, sempre as coisas vão acontecendo. E eu acho que é isso que é legal. E aí acho que isso foi tudo isso que aconteceu. Foi esses processos todos que aconteceram na minha vida e que foram difíceis. Era limpar tatame. Isso não é que hoje mal limpo um tatame. Chega na academia lá, posso treinar de graça? De graça, mano. Calma aí. Tem esses projetos hoje. Acho legal o projeto. Mas é discutível. Porque essa molecada hoje a molecada hoje parece que não quer fazer as coisas, cara. Eu vou lá na academia, hoje eu dou bolsa pros caras ali, competidores, eu dou bolsa. Mal é mal, você fala pra fazer 2, 3 treinos no dia, acha ruim, nós fazia quantos? Sabe? Eu vou te falar uma coisa, hoje sério, de coração, eu não me desgasto mais tanto pra isso, e eu tenho 70%, 80% do meu business é da galera master, de pessoas que têm uma outra energia, que já entendem muito mais de todos esses processos que estão mais linkados a mim, e eu quero mudar a base. Por isso que eu me enfiei no projeto do Kids mesmo, que também não era para mim entrar. Vocês sabem muito bem disso. Era para outros caras estarem liderando isso. Eu fazia de tudo para toda hora ter alguém ali, mas o que eu falo? Não quiseram? Era para mim. Sim. Era pra mim. E aí era pra cair. Aí eu falei, então tá bom, agora vamos entrar na imersão de tudo isso daí. Entrei e as coisas aconteceram desse jeito. E eu tenho certeza que hoje não tem um produto Kids igual em qualquer lugar aí que seja. Eu vou te falar que vai se desgastar ainda, isso daí vai ganhar, desenvolver mais e vai ganhar um corpo e as pessoas vão entender muito bem o que eu tô falando desse projeto. É o que você falou, né, Magrinho? Quando você entra pra fazer alguma coisa, você entra pra fazer direito, né, meu? Até pela insegurança, por essas coisas, eu busco aquelas informações. Eu tento correr atrás de tudo pra isso. E do Kids, eu falo pra você, eu tinha medo de dividir a minha mulher com o meu filho. Filho o quê, rapaz? Que porra de filho nada, desculpa. Que filho nada, meu. Filho, mano. Você é louco dividir, ir pra praia, gastar dinheiro com um cara que não sei que depois vai me dar trabalho. Porra, hoje? Você é louco. Hoje, filho é tudo, né, Magrinho? Muito louco. É, né? Da hora. Muito legal. Muito legal. Várias experiências, hoje fazendo um monte de esporte, muita coisa legal. E a gente, prioriza isso pra caralho, porque a gente acha que o esporte é tudo na vida é a salvação, né? Se o moleque gostar de um esporte mesmo, o moleque tá de alto rendimento, tá educado, né, cara? A gente sabe disso. Como a gente foi pra mim, pra você, eu saí você é louco, ali não tinha jeito não. Não, se eu não fosse lutador, competidor, nossa. Te falar, não sei o que seria não, cara. Eu não sei não como que seria a minha vida não. Eu tenho certeza que coisa boa não seria não. Porque estudar eu não gosto. Alguma coisa errada eu ia fazer. Eu vou falar pra você que filho é um negócio muito maluco mesmo. E esse projeto Kids é muito legal, né? Você dá aula aí também, tá no projeto aí junto com a gente, ajudou a montar todo esse processo. E sabe o quanto ficou legal. E é legal você ver, né, a mudança da criançada. Esse trabalho que também ajuda a desenvolver de psicomotricidade, como as crianças mudam, né? Semana passada ou retrasada, teve um pai que ficou com o filho, acho que treinando com nós uns 4 meses, e aí o menino acho que vai estudar à tarde, e na verdade foi lá presentear e falar algumas palavras, assim, e ver a evolução da criança. E não é nem no GIL, que é o trabalho de psicomotricidade, porque eu discordo um pouco do que todo mundo faz, tá? Lá na minha escola, ontem, por exemplo, teve pessoas procurando para dar aula com menos de 5 anos de idade. Eu não aceito. E porque eu acho que, na verdade, tem um trabalho antes que é importante de fazer, que eu acredito que seja um trabalho diferenciado. E aí eu até indiquei para uma academia que é a do Arimura, que é do lado ali, entendeu? Tem a academia lá, pergunta lá se ele aceita. Se ele aceitar, beleza, eu não aceito. Entendeu? Então eu tenho que seguir aquela linha de raciocínio o que eu acredito que seja correto. E, poxa, aí você vê a transformação dessa criançada e tal, porque aí eu quero tentar mudar lá na base, né? Para ver se a gente muda um pouco
né? O processo, Processo de amadurecimento, né? Pô, e eu vou Essa te falar, garotada aí que tá bem- difícil, difícil. tá difícil. É difícil difícil. hoje pra caramba. Apesar que quem tá ali, você vê que os pais já estão mais predispostos a isso. Mas a gente tem que tentar alcançar mais, né? Sim. E eu acho que a arte marcial em si, Ensina. pô, ensina muito, sabe, cara? É muito mesmo. De fato, eu vejo muita gente falar sobre isso e é fantástico o poder que ela tem, entendeu? Só que acho que tem que ser botada num momento correto na vida da criança. Porque eu acho que a criança, ela, se tiver uma negativa, pode estragar todo o percurso da vida dela. Tipo um trauma, assim. Cara, é perigoso demais. Eu acho que a galera não entende isso, cara. Porque não sabe Eu das acho que fases do assim, aprendizado, né? então, e o Elião é um cara assim, que tá aqui comigo, mas assim, eu sei que o Elião trabalha direito, entendeu? Mas eu sei que tem muita gente que dá aula de jiu-jitsu com criança que me desculpa, cara, não tem capacidade para isso. Aí você vai falar, cara, como que você tá julgando? Eu falo, não, não é, cara. É muito perigoso. Você pode estragar todo o processo dela. Sim. Todo. Tem que estar preparado, né? Entendeu? E de vez em quando, para você resgatar depois o que aconteceu de fato, você vai ter uma dificuldade, ou pode ser que você nunca descubra de fato onde estava esse problema. Entendeu? Às vezes a criança fica retraída, né? Pô, tem muita não coisa. se abre. Pô, tem umas doideiras aí que se conta pra vocês, vocês ficam doidos, assim, mas assim, eu acho que é muito pontual falar sobre isso. E os pais se preocuparem em tentar, pô, estuda de fato a escola que está levando, quem são os professores, olha, ver se de repente é o número de quantidade de aluno, tem o número de professores suficientes para dar atenção para todas aquelas crianças. Meu, para de história que você fala, é muito mimimi. Mas só já que a gente está num país do mimimi, ou na época do mimimi, faz direito para que você não, de fato, não tenha problema. Sim. E se as pessoas também podem ser construídas com esses pequenos detalhes, por que não? Não é porque a gente sofreu e, pô, e as coisas eram diferentes naquela nossa época, tudo bem, mas, pô, eu não quero que meu filho sofra do mesmo jeito que eu sofri alguns processos. Então, acho que a gente, se for pessoas capacitadas, você faz de fato a coisa ser diferente, Ah, entendeu? Eu acho que isso é legal, né? Entendeu? Mas o papo, acho que esse papo é bem legal. Né? A gente está falando de um monte de coisa aí. Né? Não, é assim que é bom, assim que é bom. Acho que o fato de você plantar uma sementinha no núcleo familiar também é legal, né? E você vê que através do trabalho que a gente está fazendo, seja com adulto ou com a criança, você vê que aquele lar está sendo transformado com princípios e valores aí que a gente acredita, é muito legal, né? É muito legal, não tem o que falar. Eu sou apaixonado pelo que a gente faz, né? Eu gosto e acho que as coisas vão acontecendo para mim. Então, é o que eu falei para você, hoje eu estou nessa imersão que eu nem pensava que eu fosse fazer, que nem eu falei, o processo era, primeiro foi pro Riba, depois foi pro Arlindo, chamei os meninos para fazer um grupo lá, aí tinha os caveiros, tinha uma galera que eu envolvi o Caveira também, pô, uma galera. Mas todo mundo num determinado momento só falou, quer saber? Eu vou agora tentar levar e tocar isso mesmo. Aí foi onde eu procurei a Cláudia, que é uma pessoa fantástica, de outro mundo. Mas é que eu falo para você, como que eu fui cair na página da Cláudia, e aí fui procurar ela. Essa Cláudia faz o quê pra galera entender? Na verdade, a Cláudia, ela trabalha com um projeto, ela, na verdade, trabalhou com muitas escolas mesmo, Poeire, alguns outros nomes que, pô, agora eu não vou lembrar, né? Hebraica, ela trabalha no Pinheiros, no Paulistano, no Paineiras. Ela trabalha com montar metodologia de ensino para determinadas áreas. E, na verdade, o início dela foi a natação, entendeu? E ela trabalhou muito na companhia atlética, e poxa, e aí eu vi um curso dela na pandemia, depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a falar, eu vou estudar isso, cara, eu vou saber o que eu tenho que fazer. E aí comecei a estudar, eu e a Ju, aí eu falei, Ju, vamos fazer um trabalho até os 5 anos, com psicomotricidade dentro da escola, e depois aos 5, porque a gente entendia que era essa a forma que nós entendíamos que seria correta, e aí achamos a Cláudia, começamos a fazer o curso, e aí fui lá, entrei em contato com a Cláudia achou uma ideia muito legal, e aí começamos, aí virou até uma amizade legal hoje pra caramba, legal. E estamos agora até começando o processo de consultoria, estamos até dividindo, já estamos fazendo consultoria para uma academia em Nova York, legal. E aí, poxa,
É uma coisa assim, quero entregar alguma coisa com muita excelência, não quero fazer aquela coisa, eu quero lançar um curso para botar não sei quantas mil pessoas, para ganhar não sei quanto, não, eu quero fazer um negócio, quero ser referência, Que funcione, mas né, que meu? funciona. Então, Dá o cara, resultado, né, meu? vou mostrar aí para todo mundo depois na internet quem é o cara, pôr um cara de nome, fazendo um trabalho na academia dele, e aí fazendo um negócio muito pontual, Legal. tanto é que pedindo pro Hélio aí me ajudar nas traduções, e detalhe, tá, eu não sei falar nada de inglês. Cara, em algumas reuniões, tanto da associação como nesses processos, eu boto uma pessoa para me ajudar e não é por isso que as coisas não dão certo, entendeu? Quem quer faz acontecer. Você poderia falar, pô, eu estou tentando, mas eu tenho um bloqueio muito grande com o estudo, acho que por causa da minha infância, alguma coisa que esses processos que eu estava falando, eu tenho muita dificuldade quando eu começo a falar errado, fico nervoso, fico Travado. fervendo, travado, aí parece que não sai nada, e pô, pra você fazer um vídeo em inglês, pra você fazer um baianês, pô, tipo, que eu quero dizer, falar tudo errado, né, cara, sabe, pô, não vai pegar bem. Então é melhor você se botar no seu devido lugar, sabe que nesse processo vai ser difícil de mudar, e por que não botar alguém que possa, de fato, me ajudar? Claro. Então isso daí também é um processo que eu tenho tentado encarar das minhas limitações e tem, acho que dá tudo certo. E se tiver que acessar, vai acessar quem tiver que acessar. Casca, tô com a pergunta do Francis Silva, e ele está perguntando qual é a sua opinião e se você tem alguma dica para o cara 50 a mais que quer iniciar no jiu-jitsu. Pô, eu vou te falar, eu não sei o porquê, né, todo mundo usa esses 50 a mais, ou falar que vai começar tarde fazer algum tipo de atividade. Eu acho que quando você está começando, é porque você tem que começar nesse determinado momento. E eu acho que quando você está mais velho, você já tem entendimento sobre algumas coisas que seriam mais interessantes para você. Por que você tem entendimento de algumas coisas que fazem... Você não é que nem aquela criança que erra, né, aprende errando. Na verdade, você já está velho, você sabe aquilo que, pô, que é legal, que é prazeroso, que é gostoso. Então, poxa, eu vou falar para você, a única coisa que eu falaria para um cara desse é para deixar a vaidade de lado e curtir o que o jiu-jitsu pode propor para ele. Porque o maior problema que a gente tem dentro da academia hoje é a vaidade e a competitividade que existe no mundo lá fora. Que o cara traz para dentro do tatame. E aí aquilo ali deixa de fato ser prazeroso. Porque ele está sempre medindo o jiu-jitsu dele em cima do outro. Eu falo isso o tempo inteiro para todo mundo. Então assim, eu estou treinando com o Elhão me bate, pô, eu vou lá, pô. Agora eu não sei assim, tipo, como que eu posso me expressar? Pô, eu faço uma guardinha. Pô, o Elhão me bate, mas de repente eu já raspei o Elhão bateu o quadril no chão e voltou, já estou conseguindo fazer isso. Aí eu raspei o Elhão já, ó que legal. Eu continuo treinando até o dia que eu passo sua guarda também. E assim, a briga é constantemente com você. E o problema é que as pessoas sempre estão medindo isso perante ao outro. E aí a coisa fica complicada. Eu acho que assim, eu acho que é um momento muito legal, porque o cara já está mais velho, mais maduro, já tem consciência melhor de tudo que faz bem para ele. Ele vai saber escolher alguma coisa, porque ele vai ter conexão com aquele lugar. Eu falo pro cara que ele não pode entrar em qualquer lugar. Não, vai procurar 3, 4 escolas de academia. Não procura preço, porque tem cara que vende preço, eu vendo serviço. Não vai na minha, porque a minha vai ser mais cara. Que nem eu contei para vocês. Tem uma mãe lá que não levou a criança lá na academia. Tem 4 anos, mas, porra, eu não quero. Não, acho que eu quero, mas não trabalho com criança de 4. Aqui não vai ficar. Eu começo com 5. Se você quiser, eu te dou o endereço de outro lugar. Então, assim, eu acho que é o melhor momento e que ele curta muito e que ele sugue o máximo que o esporte e a modalidade possa dar para ele, porque é fantástico. O cara vai largar vários hábitos e vícios e que, na verdade, você vai ver quanto ele vai poder, nessa melhor idade que eu acredito que seja, curtir de coisas muito legais, vai brigar para ter uma dieta, para render mais, para poder treinar melhor, se ele tem algum hábito de fumar, beber, alguma coisa assim, você vai ver que ele vai se preocupar com todos esses detalhes para que ele tenha uma qualidade de vida melhor e, pô, viver aí um finalzinho da vida, que seja o meio do caminho, né, que ele tá, mas vai embora e viver com muita qualidade de vida. Eu acho que esse é o grande lance, entendeu? Mas assim, acho que o maior problema que tem é a briga desses caras, desse entendimento do eu, né? Porque sempre o eu está medido em cima de alguém, isso acho que é ruim, e aí isso não deixa de ser prazeroso.
Eu vejo isso em todo mundo, eu reparo isso o tempo inteiro dentro do A gente tatame. mesmo, às vezes, sem querer, faz isso, né? Lógico, Acho que lógico. você ter a pessoa como um parâmetro, talvez seja legal. Você vê assim e fala, pô, aquele cara é bom, hein? Acho que eu vou tentar fazer as coisas que ele faz. É um parâmetro. E pensar, pô, se eu tô conseguindo fazer nele, e uma outra pessoa também vai conseguir fazer. Mas não querer ser melhor do que ele. Agora, você se comparar com a pessoa, aí acho complicado. Mas tem uma referência, né? Falar, pô, esse cara aqui é bom, vou tentar ser igual a ele. Então, mas você falou, faz total. E outra, a gente só consegue, que nem você falou assim, Casca, pô, lógico, o que a gente fala é o que a gente enxerga, né? Muitas vezes eu costumo dizer, pô, você tá falando do outro ali, por que que você enxerga aquilo? Faz sentido pra vocês ou não? Pô, Sim. total. Que é o que a gente é, né? É o que a gente é, né, cara? Então a real é essa. Você só enxerga aquilo que você vê, né? O que você tem, né? A coisa toda é. E aí, tem mais pergunta aí dos nossos seguidores? Tem a pergunta da Amanda Costa. E é uma pergunta semelhante, mas ela pergunta no lado das meninas, né? Como é que você vê, como é que você enxerga o jiu-jitsu para a mulher e se ainda hoje existe um certo preconceito com a mulher que treina? Poxa, Hélio, a pergunta da Amanda é bem interessante. Eu penso muito sobre isso, até porque eu tenho um público feminino grande dentro da minha escola. Eu vejo a sociedade um pouco machista, tá? Não vamos ser hipócritas aqui e falar que não tem, né? Porque, na verdade, o marido acha que a mulher não pode fazer jiu-jitsu, porque vai ter o contato. Vai ter o contato lá ou qualquer outro lugar. Meio-dia, 1h, 2h30, na hora que for levar o filho no colégio. Você não vai saber. Você não vai saber. Foi fazer a unha, como que foi o caso lá daquela mulher. Entendeu? Pô, vai ter qualquer problema, vai ter, entendeu? Tá cheio de almoço executivo Tá aí, né? cheio de almoço executivo. Então, assim, eu acho complexo isso pela essa sociedade machista que a gente tem. Porém, vou entrar num assunto delicado, que, poxa, pode que venham as críticas aí, mas eu acho que a mulher, ela também faz muito a coisa para ser vista por uma outra mulher, né? Eu vejo muito isso, que nem eu vejo a mulher se vestir para uma outra mulher, sabe? Eu acho a mulher muito vaidosa, eu acho que entra muito na mesma ideia que eu falei da pergunta anterior. Sim. Eu acho que as pessoas têm que buscar o seu processo de evolução, cara. Eu acho que quando a pessoa entender o eu dela, entender esse processo dela, com certeza ela vai ter o quê? Uma vida muito útil dentro do tatame ou dentro de qualquer outro lugar que ela esteja. Entendeu? O problema é que a luta, que na moto eu vinha pensando também, a luta não é para qualquer pessoa. Eu falo isso para todo mundo. Você quer fazer algum outro esporte que não te afete tanto? Não estou desmerecendo nada, tá? Mas vai pegar um pezinho, bota o relógio, faz algumas coisinhas que você não vai estar se expondo de perder por um outro ou fazer alguma coisa com o outro. Porque a luta nossa é contato direto, você perde, ganha e segue o jogo. E se você não tiver condição de entender o que aconteceu na luta, o que você fez de errado, a coisa toda, você entendeu? Pô, você não serve. Eu acho que assim, a palavra lutador é uma palavra muito complexa e que difere, pô, demais. Eu acho que é um grupo muito seleto de pessoas diferenciadas, entendeu? Eu acredito muito nisso. Mergulha de cabeça pra fazer essa parada mesmo, Pô, né? a parada é sinistra, velho. Não é qualquer um, não, que é lutador mesmo, de fato, que vive disso. Que nem eu falo pra vocês, vocês falam de tudo aí, mas há 20 e tantos anos, 24 anos atrás, eu vou viver de jiu-jitsu? Então é um grupo seleto de maluco, né? E aí o cara fala, viver? Pô, eu vivo bem de jiu-jitsu, hein? Oh, Eu vivo bem de jiu-jitsu. só na nata. Entendeu? E aí que eu falo pra você, sabe? Eu acho que assim, e de fato transformando e entendendo todos esses processos. Então assim, eu acho que o maior problema que a gente tem, eu acho que é o entendimento da mulher com o eu dela próprio mesmo. Eu acho que se ela souber dividir muito bem isso tudo, eu acho que ela vai ter uma vida longa no tatame. E a gente tem uma sociedade hipócrita, machista, que acaba também dando problema para isso. Eu acho que nós estamos acessando muito mais agora, sabe?
as pessoas mais velhas estão procurando academia, depois da pandemia, eu acho que tem uma procura de qualidade de vida, alguma coisa que seja diferente, que sabe que dê prazer, que muitas vezes a galera fala que esporte como musculação, essas coisas é monótono, né? Sabe? Então, assim, eu acho que o esporte vai crescer muito nesse processo. Eu acho que as mulheres vêm entendendo a luta como um negócio muito legal, a defesa pessoal, a gente tem nos nossos módulos também. E eu acho que assim, e aí vem a necessidade de transformar a vida das crianças. Então a gente vive um momento muito positivo para tudo isso. Eu acho que é só todos os professores estarem estudando, não fazendo besteira, porque a gente vai surfar uma grande onda aí. Com certeza vai ter uma onda boa para todo mundo, entendeuzinho? Um dia de sol, altas ondas, amazinho perfeito. E vamos curtir bastante, vai ser lindo. E você falando que você não imaginava, né? Quem que imaginaria, na verdade, que alguém falaria há 24 anos atrás que iria viver de jiu-jitsu? E nessa caminhada, nesse processo todo na sua carreira, teve o processo de ser lutador e teve depois o processo de ser professor. Quando que veio esse start? Quando que virou essa chave? Eu preciso virar professor, eu preciso entender mais sobre a gestão de pessoas, para eu viver de jiu-jitsu eu vou ter que dar aula. Como que apareceu essa oportunidade e por quê? Então, na verdade, assim, eu acho que eu sempre fui um cara que eu dei muita sorte, abençoado, como queiram falar, porque as coisas foram acontecendo para mim de uma forma muito natural. E por que que eu tô falando isso? Eu comecei a querer, eu pegava onda, aí fui lá, convidado a treinar, fazer um treino na academia de jiu-jitsu, fui lá, as coisas foram acontecendo, caí num lugar de pessoas maravilhosas, e ali já tinha uma real necessidade. Meu pai teve uma grana boa, e de repente, porque ele me propôs uma infância muito fantástica, mas naquela fase da minha vida, meu pai perdeu tudo. Estava numa situação difícil, meu pai e meu tio, meu pai do Caio. E poxa, e aí não tinha como, faltavam as coisas de fato em casa. E eu precisava trabalhar. Eu já tinha feito aquele processo da faculdade de educação física, eu tinha uma visão das coisas. Então, o meu caminho já estava meio que, foi tudo se encaixando. Para vocês terem uma ideia, quando eu saí do Matias, eu já dava aula num condomínio fechado de faixa azul. Eu ganhei a faixa azul ali no comecinho. Quando eu fui para o Raia, eu continuei nesse condomínio. Tanto é que, poxa, eu não lembro qual que foi a situação que tentaram me tirar desse condomínio. Eu não lembro se foi de um lado do condomínio ou do Matias. Eu não lembro quem foi. Pô, cara, as crianças queriam a minha pessoa lá dentro. E eu fiquei, cara. E assim, foi muito legal. E ali já começou tudo, sabe? Então, assim, eu dou aula desde o início, mas por uma questão de necessidade. E aí, eu fui amadurecendo em todos esses processos, entendeu? E eu, assim, eu acho que eu tive esse privilégio, e meu pai falava pra mim que eu sou um cara que eu xingo o cara, e o cara gosta. Meu pai falou que eu tenho graças a Deus, isso daí é uma coisa que me ajuda pra caramba. O jeito que eu faço, como eu faço, falam, se fosse outro cara, mas o que você fez, pelo amor de Deus, tinha dado as coisas, tinha dado tudo errado, entendeu? Eu lembro do Giba falando isso, quando você estava perguntando, veio o Giba na minha cabeça. Meu pai faleceu esse ano, né, no começo do ano de Covid, mas foi hospitalizado por outro problema. Pô, o Giba é um cara que me ajudou muito. E foi isso que aconteceu. Então, assim, a real necessidade. E aí eu fui construindo casca, e eu acho que, assim, todos esses amigos de treino e todos os meus alunos fez ser quem eu sou hoje. Eu acho que não tem como, cara. É a vivência. Pô, eu falava, eu comento para todo mundo quanto o Dimitri e o Juan foram importantes para mim. Porque eles já vieram numa fase, primeiro eu não deixava meus alunos falar, Clebão, esses outros caras que vieram antes, tinham dificuldade de conversar comigo, né? Não deixava acessar tanto. O Clebão era um dos poucos que fazia isso. Mas quando veio vocês vocês tiveram outro acesso. E aí, pô, e todos esses processos foram fazendo com que eu fosse crescendo. Entendeu? Aí veio, pô, eu tive minha academia, ela tinha musculação, ginástica. A minha academia praticamente quebrou quando entrou essas academias no cost. Tipo, foi muito difícil. Porque como você briga com um cara que joga um preço lá embaixo, pô, não tinha como, sabe?
pô, me enfiei em dívida. Quando fui ver, eu tava num buraco, meu, gigante. Até o Fábio falava pra mim, não sei como você sair disso não, cara. Pô, eu tive um insight mesmo, que foi uma coisa que também acredito que seja... Eu falava assim, pô, quero fechar essa academia, mas eu tinha muito aluno. Eu falava, pô, precisava passar essa carta de aluno porque eu já usei o dinheiro, porque eu tinha dívida. Fui na academia de baixo ali, porque os caras queriam fazer uma reunião para criar um grupo de pessoas. Fui numa academia de baixo que era a Runner. Falei pro cara assim, pô, você não quer pegar minha carta de cliente lá? Pô, você pegasse minha carta de cliente, meu, vamos lá agora no computador, você puxa, faz o backupzinho, você vai ver, não quero vender mais nenhum plano. Só que a grana fica comigo, porque eu já tinha gastado. Aí falei, pô, mas se o cara depois quiser o dinheiro de volta? Falei, ferrou. Aí eu vendo os equipamentos. Mas como que vende equipamento? Não tá vendido, né? Falei, vou tentar. Pô, vou te falar. O cara aceitou. Fui lá, conversei com os caras que eu comprava equipamento que gostavam de mim, me trouxeram um cara, pô, da Zona Norte lá, o cara comprou, arrematou todos os meus equipamentos, paguei todos os meus funcionários, saí sem dever nada para funcionário, só com as dívidas de banco. Pô, tô pagando dívida até hoje, mano. Juro por Deus. Isso de esteira. Isso foi em 2000 e... Faz 4 anos, 4 anos, 5 anos, 4 anos, acho que é isso aí. E aí eu pago dívida de Proger, de Pronan, até hoje, velho. Porque eu comprei, lembro que eu comprei um monte de esteira gringa, 12 esteira gringa lá, uns remos. Mano, uma bucha, cara. O cara vai falar pra você, aí a gente tá falando pra... Pô, isso amadureceu, eu sei falar de negócio com muita propriedade, eu sei falar de... Pô, fui estudar, e as coisas aconteceram. E vou falar mais pra você, pessoas que eu contava, que eu acho que poderiam ter me ajudado nesse processo todo, no processo que eu estava, você quer vender seu negócio? Quanto você quer? Unidade de sócio. Sócio não, que podia falar, pô, um sócio, mas tipo, porra, cara, teve coisas que doeram pra caramba, entendeu? E aí você vai falando, pô, como que você vai se tornando? Você vai se tornando por todos os processos. As circunstâncias. Entendeu? Ixi. Não tem como responder a isso, aí não tem mesmo. Você viu que tá me protegendo, entendeu? Assim, então, eu acho que essas construções, para mim, foram assim, foram a vivência das pessoas. Agora, foi muito legal o que você falou, porque eu acho que os lutadores deveriam se preocupar com a transição. Mas eles não entendem isso. São muito soberanos, sabe? Acham que sabem tudo. E, na verdade, tem muito mais além de tudo isso. E eu vou falar para vocês, tem muito mais, cara. Não tô de sacanagem, não. O dia que vocês escutem isso e levem para vocês, os competidores aí, os monstros que tem, de fato, pode pôr, eu sei que vocês são monstros, tem um monte de cara que posso... Mas na transição, um dia você vai escutar e vai falar, o que o Casca falava tem muito fundamento, sabe? É muito diferente uma coisa da outra. Mas também é mágico, porque você aprende a ser feliz com a felicidade do outro. Isso é muito legal. Sabe, tem umas coisas que marca mesmo. Eu não faço graduação Kids, né? Porque a gente tem o tempo correto. E a gente acha que não tem que ser festa, né? Graduação. Mas aqui entrou um grupo todo mundo no mesmo tempo dentro da minha escola. Engraçado que eu vou poder fazer uma graduação de quase 20 crianças ao mesmo tempo. E, tipo, pelo tempo seguindo mesmo... o sistema que você já tinha, né? Algumas, acho que 7, 8 já passaram e deveriam ter ganhado as faixas. Mas pedi para segurar. Mas eu pedi para os pais segurarem, expliquei para as crianças, vamos fazer todo mundo junto. E muitos outros eu quero que elas dividam a felicidade com o outro, com o amigo. Já tentar ensinar isso desde o primeiro momento. Então, eu acho que... eu falo para vocês, o erro vai existir. Mas ele não pode vir, né? Como aquela coisa intencional, né? Que aí tudo pô... Agora, se você erra sempre, pô, de coração aberto, querendo fazer as coisas certas, porra, pode ter certeza que... Você fez, né? Tentando acertar. E assim, eu acho que esse é o grande problema. Mas todo mundo deveria entrar numa grande escola, vivenciar o grande professor, como alguns caras ali vivenciaram dentro da minha escola todo o processo. Então, eram competidores, foram vivenciando a escola comigo, como alguns ali, eu acho que não sei o quanto isso foi pontual para os meninos ou não quero falar nome para não ser indelicado, porque tem cara que pode achar que foi muito legal ter vivenciado comigo e tem outros que podem ter achado que não foi tão legal assim, entendeu? Mas eu vou falar para você,
Na hora que ele botar a cabecinha no travesseiro, quando passar o tempo, ele vai ver que eu fiz coisa pra caramba, pode ter certeza disso. Com certeza. Entendeu? Mas isso é o tempo que vai dizer pro cara, as coisas vão acontecendo devagar, Às vezes o entendeu? cara fica magoado na hora com certas coisas. aí Mas não tem tem discernimento. discernimento. O Giba falava assim, meu, deixa que o tempo dá conta de tudo, É. entendeu? O Giba falava muito isso pra mim, falava assim, dá o tempo, cara. Mas eu não entendia isso, a gente não sabe que é o resultado, as coisas vão se encaixando, né? Acho que tá respondido aí, né? Boa. Muito Bom. bem respondido. Então tá bom. Estava aqui, Leão. Ô, Eu não entendi esse rascunho que você fez aí, esse ping-pong aí. Ih, tem ping-pong, tem mano, esse alguns negócio é aqui, ó. bagulho. Passagem ao guarda, aula, competição. Bora. Magrinho, seguinte. Vou Bora lá. fazer. Tipo aquela brincadeirinha, né? Ping-pong. Eu pergunto e você já responde rápido, sem pensar muito, tá? Cuidado com essas coisas, velho. Bora lá. Passagem ou guarda? Guarda. Aulas ou competição? Aulas Kimono ou sem kimono? com kimono. Kids ou adulto? Momento Kids. Surf ou Gil? Cara, surf hoje. Corpo ou mente? Mente. Ser patrão ou funcionário? Pô, ser patrão. A última, então, hein? O Jimmy ou o Juan? As duas. Boa, isso aí. Quando falaram ali de surf, eu só quero dizer o seguinte, hoje eu quero curtir o que eu não pude curtir num determinado processo. Eu trabalho com o Gil e posso curtir o surf. Que eu acho que é legal falar, né? Para entendimento disso. E quando a gente fala do Jimmy e do Juan, uma coisa não existiria se não tivesse a outra, né? Então, assim, são umas coisas que são legais pra caramba de falar. Algumas pessoas vêm na tua vida para te trazerem outras, né? E eu acho que os dois estão super bem no processo deles. E teve uma outra coisa que você perguntou que eu achei que é legal, que eu tinha que falar alguma coisa. Patrão funcionário? Patrão e funcionário. Se você quer mudar alguém, alguma coisa, você tem que ser o cara, né? Verdade. E não tem que estar aí para agradar os outros. Você tem que estar aí para fazer a Fazer o diferença. certo, né? E fazer a diferença. Agrade a Então, quem agradar ou a quem entendeu? O que doer. tem que ser feito. Acho que é isso aí, entendeu? Assim, só para entendimento desse processo aí, porque de vez em quando, bate ping-pong, o que pensa? Tá aí. Fechado? bom. Boa. Beleza? Magrinho, o que o Casca de hoje falaria pro Casca de 20, 30 anos atrás, que estava em cima de uma prancha e nem treinava jiu-jitsu ainda? Cara, eu já tava dando risada, eu já tava sabendo a pergunta que você ia fazer na metade dela. É assim, hoje eu vendo o Enzo e as crianças ali, eu não quero que eles passem pelo mesmo processo que eu passei. Então, mas eu sei também que o Casca foi construído em cima dos problemas que ele teve, cara, desde o primeiro momento, desde dentro de casa como fora de casa. Então isso é bem complexo. Mas eu acho que assim, se a gente for e usar os princípios que a gente tem dentro do nosso esporte, né, da arte, de viver sempre com boa conduta, sabe? Tendo o esporte como em primeiro lugar, que você curta as gatinhas, que você saia, sabe? Mas sempre tem um comprometimento de cuidar de você de fato e da tua família, né? Pai e mãe, que hoje, essa coisa da ancestralidade, né, cara? Respeitar o teu mestre, teu grande mestre que é teu pai e tua mãe, né, cara? Independente do que seja, cara, é muito louco isso, porque eu falo isso porque, assim, de vez em quando, você não sabe onde ele foi criado. E você julga o seu pai e sua mãe, e você não sabe como de fato a família cuidou dessas pessoas. E aí você começa a julgá-los, e de vez em quando de perguntar de fato o porquê que eles são daquela forma. E a gente tentar fazer com que a história que vem a próxima, ela não seja igual a que foi a dele. Que você quebre essa coisa da constelação familiar, entendeu? Que é uma parada muito louca. Eu acho que todo mundo tem que se ligar muito nisso. E pra gente tentar fazer com que quem venha depois surfe numa onda melhor, ou raspe mais, passe mais guarda, né? Tire onda mesmo, brother. Então assim,
O que eu quero é que, dentro dessa metodologia toda que eu venho criando, e das pessoas que venham ficar perto de mim hoje, eu vou querer tentar dar o melhor para eles, e eu não quero que eles sofram, mas eu acho que eles têm que viver a verdade, que errem de fato, mas errem com o coração, querendo coisas boas, sabe, plantando bem, porque eu acho que depois tudo vai se encaixando, que nem foi essa minha onda, que foi legal pra caramba, passei várias guardas, tomei várias raspagens, mas foi maneiro, e que a gente se atente muito nessas coisas dos valores, né, cara? Eu acho muito legal. E cuide muito de você, cara, assim, tem um negócio que tem feito muito bem pra mim, e que eu acho que pode entrar na vida de muitos de vocês. Eu acho que a religião é uma coisa legal pra caramba, mas a meditação é uma coisa muito fantástica, entendeu? Você tirar um tempo para você meditar e entender quem é você de fato, entendeu? Ver quais são as dores, os sentimentos, as coisas que passam na tua vida, todos os processos que tem ali, o que acontece, sabe? Eu acho que é muito legal e isso é uma coisa que tem que treinar bastante, né? Que na verdade, de vez em quando você está super bem, consegue meditar muito tempo, de vez em quando você não consegue trabalhar isso, e que você fique focado muito no seu eu, né, cara? Que se equilibre, ache seu ponto e que você seja feliz. Porque ser feliz perante o que os outros pensam, alguma coisa, eu não encaro que seja desse jeito, não. A felicidade está dentro de nós e de cada um, e que todo mundo também, de fato, entenda que o mundo meu é diferente do mundo do Juan, que é diferente do mundo do Hélio, que é diferente do mundo de cada um aí que tem aí, fechado? Show. Poxa, então... É muito legal, foi maneiro. Eu acho que falei um pouco das viagens que eu tenho, mas esse Casca, é que nem eu falei, ele foi construído ao longo do tempo. Ele não era assim, pô, ele tinha um jeitão que os caras racham o bico lá, falam um monte de história, entendeu? Tem muita coisa aí, isso daí foi construído ao longo de um tempo mesmo, fechado? E vamos continuar, pô, crescendo aí com relação a evoluindo aí. Sempre. Morrer, né, assim, fechado? Isso aí. Beleza? Boa. Magrinho, bom, a gente tá chegando ao final desse podcast. Queria te agradecer muito, foi muito legal. Eu queria realmente que chegasse essa hora da sua vez pra gente poder tocar essa ideia, pra galera conhecer um pouquinho mais da sua história, você poder passar o seu mindset. Acho que foi muito legal esse nosso papo. E aí, a palavra é sua, você pode agradecer a galera aí, quiser falar de algum patrocinador, quiser deixar uma mensagem, fica à vontade. Pô, cara, esse negócio de patrocinador nunca teve, né? Porque sempre foi uma barra de chocolate, um kimono, um bagulho desse aí, pô. Entendeu? O negócio é desse jeito mesmo, acho que é o trampo mesmo que funciona. Sim. Eu acho que a gente poderia ter, de fato, marcas que apoiassem, de fato, o nosso esporte. Eu tô até usando esse moletom aqui, mas é de um amigo, é de coração. Vou pensar assim, agradecer muito todo mundo que passou na minha vida, né? Que nem eu falei dos alunos e tal. E, cara... Vamos trabalhar muito sério com o jiu-jitsu. Acho que a gente vai viver essa onda aí que eu tenho falado para todo mundo. Acho que vai vir uma grande onda para nós todos e que a gente esteja estudando. Não fique nesse negócio de academia, que nem assim. Pô, hoje eu falo para vocês que eu tenho estudado muito com kids. Pô, procura alguém como eu ou qualquer outro que possa te orientar para você entregar um produto cada vez com mais qualidade, para que a gente faça com que o nosso esporte vire uma febre, que todos nós podemos de fato surfar nessa onda. O trabalho com adulto, por que eu botei o Kids, não botei o adulto? Porque o meu adulto já é um sucesso há muitos anos, entendeu? E o Kids está me deixando com mais vontade, né? Não posso falar o que eu falo de vez em quando no português, Não, claro. pode falar. Mas, entendeu? Que me deixa com tesão de fato, entendeu? E, poxa, é isso aí. Bora. Vamos mudar o mundo aí, eu acho que a nossa luta e a nossa modalidade tem um potencial muito grande para transformar a vida dessa molecada aí. Fechado? Fechado. É isso aí ou não? Muito Beleza? bom, ótimo. Fechado. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí. Nos vemos nos próximos episódios. Os